Paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais do segundo trimestre, que estamos estudando o tema Gênesis. A lição é a número 10, Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. A revista desse trimestre foi escrita pelo Bispo Abner Ferreira. E a coordenação desse dia está a cargo da missionária Jane em 1º de 6 de 2023. Tópico 2. As coisas melhores de Deus. O autor diz que não sabemos o que o nosso futuro reserva, mas Deus tem coisas melhores para nós. No item 2.1, promessa imutável de um Deus imutável. O autor cita aqui que Jacó já tinha recebido as promessas do pacto por meio de seu pai Isaac. Gênesis 28, de 3 a 4. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão e a ti a tua descendência contigo, para que em herança possua a terra a tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Agora está recebendo do próprio Deus. A passagem é Gênesis 28, de 10 a 22. É um pouco longo, mas vamos ler aqui. Partiu, pois, Jacó a Berseba e foi a Arã. E chegando a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma pedra daquele lugar e pôs por travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava o céu. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao oriente e ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do sonho, disse: Na verdade, o sonho está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto de travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. A confirmação de Deus a Rebeca de que seria o pai e líder das nações. Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. E as trapaças e o seu oportunismo não invalidaram o propósito de Deus. Gênesis 28, 14. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e a sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E as trapaças e o seu oportunismo não invalidaram o propósito de Deus.
Gênesis 28, 14. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. Em ti a sua descendência serão bendita por toda a família da terra. A mesma promessa foi dita a Abraão, Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 18, 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aí o autor conclui que este de Jacó, os seus descendentes terão toda a sua história. Deixa eu tirar. Assim fica melhor. E que o autor conclui que de Jacó e seus descendentes terão toda a sua história. Deixa eu salvar aqui para não perder. Aí no tópico do comentarista, o comentário Gênesis de Bruce K. Ortick, Deus proveu um pacto fiel com Abraão e agora ele condiciona seu filho Isaac à obediência. Aqui Gênesis de 26, de 2 a 4. E apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra em que eu disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, de teu pai. Multiplicarei a tua descendência como estrela do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Isaac se une a um parceiro fiel ao permanecer na terra, durante a fome. Gênesis 26, 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Deus consegue uma aliança incondicional de abençoado. 26, 24. E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Aí no tópico 2.2, um pecador se converte. O autor diz que Jacó entendeu que estava na casa de Deus. Gênesis 28, 16 e 17. Acordando, pois, Jacó do sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar, e esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó, neto de crente Abraão e filho do crente Isaac, agora irá se converter. Gênesis 28, de 18 a 22. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra e disse que tinha posto como travesseiro, e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar dessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu, em paz, tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Os sinais da conversão de Jacó. Ele teve discernimento espiritual na presença de Deus. Gênesis 28, 16 a 17. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Temeu e disse, quão terrível é este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele oferece
uma oferta de libação, ato que consiste na aspersão de um líquido com intenção de uma divindade, líquido espargido do Senhor. Então, aqui, ó, Gênesis 28, 18. Então levantou Jacó pela manhã, tomou uma pedra que tinha pulso de trafeiro, pôs como coluna e derramou azeite em cima dela. E fez um voto confiando na proteção e na provisão de Deus. Gênesis 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar dessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, ele levanta um lugar de adoração. Gênesis 28, 22. E essa pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres darei, ou certamente te darei o dízimo. Promete honrar a Deus com suas finanças, né? Gênesis 28, 20. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e guardar nessa viagem, então der para comer e veste para vestir. O autor comenta que a atitude de entrega e de querer mais de Deus sinaliza uma profunda mudança visando uma transformação e aperfeiçoamento. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o comentário bíblico Chaplin, Gênesis. O comentarista diz que teve uma espiritualidade aprimorada a partir do seu contato com o anjo do Senhor. Tem uma reafirmação no pacto abraâmico. Jacó tinha recebido o pacto por meio de Isaac. Gênesis 28, de 3 a 4. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti, a tua descendência contigo, para que em herança possua a terra da tua peregrinação, que Deus deu a Abraão. Mas agora a escada dos anjos leva até a presença de Deus. Tópico aqui no 2.3, também é o final aqui do tópico 2, o pai de príncipe. O autor diz que para os judeus, Deus era o Senhor da vida, e por isso o nascimento de uma criança era a bênção do Senhor. Mas a preferida de Jacó, Raquel, não tinha dado filho porque eram estéreis. Gênesis 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a madre, porém Raquel era estéril. A angústia de Raquel se transformou em oração e foi ouvida. Gênesis 31. E vendo Raquel que não dava filho a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse: Jacó, dai-me filho, senão eu morro. Gênesis 30, 22. E lembrou Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. Deus dá a Jacó aquele que seria a cabeça da tribo, José. Gênesis 30, 24. E chamou José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Mais tarde nasceu também Benjamim. Gênesis 34, 35, 18. E aconteceu o que? Saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Comentarista aqui, o autor cita Derek King, Gênesis, Introdução e Comentário Vida Nova e Mundo Cristão, 1979, página 164. O comentarista diz que o nascimento do 10º filho de Jacó, Gênesis 30, 24, ele chamou José dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E agora nasce Benjamim e a família completa. E 12 simboliza Israel de Deus, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Apocalipse 11, 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e as portas 12 anjos,
e o 9 escritos sobre ela, os quais os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 12:14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, Deus conosco. Até lá, se Deus assim permitir.